Olá investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar você a como receber R$ 1.000 em dividendos investindo em ações, BDRs e também fundos imobiliários. Mas antes de começar, vou pedir para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificação para saber quando tiver conteúdo novo por aqui. Como receber R$ 1.000 em dividendos? Essa é a grande pergunta que todo mundo tem, posto que todos nós queremos, de certa forma, atingir a liberdade financeira. E quantos reais são necessários para tal? É isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo com 3 ativos, uma ação, um BDR e um fundo imobiliário. Antes de tudo, queria dizer que não configuro uma recomendação formal de investimentos, embora eu goste desses 3 ativos, acredito que eles façam bastante sentido para compor a maioria das carteiras de investimento. Eu sou analista de valores certificado pela PMEC e também consultor autorizado pela CVM e acompanho esses ativos há bastante tempo. Tenho plena confiança nessas empresas e fundos de investimento que a gente vai aí ou se tornar sócio ou cotistas, né? Lembrando que quando a gente adquire participações acionárias, nós somos em algum grau sócios e quando a gente adquire cotas, nós somos cotistas dos fundos imobiliários, né? E eu vou começar falando de uma ação bastante conhecida, mas eu particularmente acredito que ela faça bastante sentido ainda para compor uma carteira, talvez com um perfil um pouco mais defensivo e voltada para gerar renda passiva ou dividendos, né? Que é a clássica Itaúsa, né? A holding amplamente conhecida no mercado, em especial do investidor pessoa física, que já sabe tudo sobre Itaúsa, mas recordando aqui rapidamente, né? Ela é uma empresa de participação que detém ações, né? Participações no Banco Itaú, na XP, na Alpargatas e na Duratex principalmente, tá? Também tem algumas outras companhias de capital fechado. E aqui nas nossas projeções da Levante, eu e os analistas do setor financeiro estimamos que o yield projetado para os próximos 12 meses, ou seja, em uma base anualizada, pode chegar a 6%. Então, basicamente, né, se a gente fizer uma conta aqui rápida, 10 mil investidos em Itaúsa geraria aí por ano um dividendo, né, de aproximadamente R$ 600. Esse dividendo pode ser através de dividendos mesmo ou juros sobre capital próprio. Importante sempre manter essa questão aí em mente. Um outro ativo que eu gosto bastante é o BDR da Coca-Cola, Coca 34, esse é o nome do BDR. E, enfim, o yield projetado aqui, né, e lembrando que esse yield é mais fácil de ser calculado, visto que a Coca-Cola costuma aumentar o seu pagamento de dividendo lá nos Estados Unidos a uma taxa mais ou menos de 5 a 6% ao ano. Então esse dividendo é mais ou menos dado, ela paga ali $0,42 por trimestre, ou seja, se você multiplicar isso por 4, você tem um yield anualizado e a gente só tem que fazer uma conta, dado que um BDR ele equivale a 6 ações lá fora, ou seja, a gente tem que dividir esse valor por 6 e aí multiplicar pelo câmbio, descontando também o imposto. Então é uma continha um pouco mais elaborada, mas não é muito difícil. E o yield projetado dos BDRs de Coca-Cola, portanto, considerando paridade, considerando um dólar aí próximo ao do dia de hoje, aqui gravo esse vídeo no dia 31 de agosto, dólar na casa dos 5,20 e também o imposto, que é pago lá nos Estados Unidos na fonte de 30%, o yield é de aproximadamente 2%, ou seja, R$ 10.000 investido em Coca-Cola daria ali um dividendo para você de R$ 200. E por fim, um terceiro ativo, um fundo imobiliário, eu particularmente gosto bastante, aqui na Levante a gente acompanha também, é o XPIN. Ele é uma espécie de fundo logístico, um pouco mais específico para o setor industrial e ele está negociando com um yield bastante elevado, lembrando que a gente tem aí vivido uma tempestade perfeita, vamos assim dizer, para os fundos imobiliários como um todo, a indústria tem sofrido bastante, o setor logístico também, né, por motivos de alta de inflação, aumentou o prêmio da NTN-B, né, que é o juro real brasileiro. Isso traz uma outra perspectiva também para toda a classe de ativo e a gente estima aí que ele esteja negociando com yield de 8%, ou seja, R$ 10.000 investidos no ativo poderia gerar aí um dividendo de R$ 800. É um valor bem expressivo, bem interessante também nessa estratégia, nessa ideia de ter uma carteira voltada à renda. Ou seja, com esses 3 ativos, uma ação Itaúsa, um BDR, que é o da Coca-Cola, né, o Coca 34, e um fundo imobiliário do setor, que a gente pode dizer que é o setor logístico, XPIN, a gente tem aí 3 ativos bem interessantes para montar essa estratégia. E por fim, nessa tabelinha final demonstra aqui quanto você precisa ter investido em cada um desses ativos para obter R$ 1.000 de dividendos
todo ano, né? Então está em base anualizado e aí você pode, enfim, utilizar esses valores recebidos ou reinvestindo ou, enfim, ou nos seus gastos periódicos, né? Então aqui utilizando os preços da minha tela aqui no momento e também é uma ideia de composição de carteira, possivelmente. Aqui 600 ações de Itaúsa ao preço de R$ 11,38, você teria ali aproximadamente R$ 6.800 investidos nessa ação e o yield projetado aqui nos daria um dividendo ali de R$ 410 aproximadamente em um ano. Coca-Cola, né, o Coca 34 BDR, se a gente tiver 120 desses BDRs ao preço aqui de tela de R$ 48,69, vamos ter ali R$ 5.842 investidos, né, e o yield projetado ali de quase 2%, receberemos aproximadamente R$ 116 através desse investimento. Por fim, XPIN aqui, 62 cotas desse fundo imobiliário ao preço atual de 95, vamos ter também ali aproximadamente R$ 5.900 e o yield projetado de 8% vai nos dar ali R$ 476 reais em dividendos no prazo aí de 12 meses ou um ano, vai. Então, em suma, né, essa ideia de carteira aqui vai voltado mais à renda, né, a dividendos, R$ 18.560, e aí você vai conseguir então obter esses R$ 1.000 através desses 3 investimentos, uma ação, um BDR e um fundo imobiliário. Então o yield médio aqui dessa carteira de aproximadamente 5,4%, é um yield bem interessante vis-a-vis que paga aí, enfim, Selic no curto prazo, embora não faça sentido, tá, pessoal, a gente observar qual é a taxa vigente da Selic, mas olhando sim a perspectiva da NTN-B já 2035, aí já passa a fazer um pouco mais de sentido. E lembrando que a gente espera aí uma apreciação nessas 3 classes de ativo. Itaúsa a gente acredita que tem um upside interessante, Coca 34 também e XPIN. Então a gente acredita que além desses ganhos de proventos, esses 3 ativos também podem se valorizar. Então é isso, pessoal, uma ideia de investimento para você passar a obter renda passiva, né, que é uma estratégia bem interessante. Todo mundo sonha em viver de dividendos ou pelo menos conseguir cobrir parte das suas despesas com os rendimentos no mercado financeiro. Temos aí uma ação, um BDR e um fundo imobiliário para você compor essa estratégia e receber R$ 1.000 livres na sua conta. Então, R$ 18.560 investidos nessa ideia aí de alocação já conseguiria render para você R$ 1.000 direto na conta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou pedir novamente para você aí se inscrever no canal, deixar aquele joinha e escrever comentários aí com novas ideias de investimento que a gente pode trazer aqui no canal. Uma boa semana a todos e até mais.